O meio musical sempre foi repleto de polêmicas, controvérsias que, mesmo após a morte de alguns artistas, continuaram a ecoar. Crimes e fatalidades que até hoje geram teorias e debates. As mortes mais misteriosas da música. Elvis Presley. Em 16 de agosto de 1977, o lendário rei do rock falecia com apenas 42 anos de idade em sua mansão, Graceland, em Memphis. Na manhã daquele dia, o cantor acordou por volta das 10 horas e foi ao banheiro, sendo visto pela última vez com vida. Uma disfunção cardíaca fez com que o coração do músico sofresse um colapso fulminante, causando seu falecimento. A versão amplamente divulgada não convenceu muitos fãs, que preferem acreditar que o músico, cansado da exposição constante e da exaustiva rotina de shows, incompatível com seu estado de saúde, forjou a própria morte. No final da década de 1980, várias pessoas afirmaram ter avistado um homem idêntico a Elvis, porém mais velho, em Michigan. Além disso, foi criada a Elvis Sighting Society, uma sociedade que reúne supostas provas de que o cantor não morreu. Kurt Cobain. Em 5 de abril de 1994, a principal figura do movimento grunge, Kurt Cobain, tirou a própria vida após dias difíceis. Recém-fugido de uma clínica de reabilitação, ele vivia sozinho em sua casa em Seattle. Seu corpo foi encontrado no dia 8 por um eletricista que instalava um sistema de segurança. Ao lado do corpo, havia uma carta de suicídio. Sua morte, no entanto, é cercada de mistérios. A chave para entrar na residência não foi encontrada pela polícia, o que deixou dúvidas sobre como ele teria se trancado por dentro. Além disso, teorias apontam que sua esposa, Courtney Love, teria envolvimento na morte, direta ou indiretamente. Enquanto alguns atribuem o suicídio ao relacionamento tóxico do casal, outros defendem a tese de assassinato. Tupac Shakur, o principal representante da costa oeste e protagonista de uma das rivalidades mais sangrentas do rap americano, teve dias finais sofridos após uma tentativa de assassinato em 7 de setembro de 1996. Tupac estava em um carro junto com Suge Knight, diretor executivo da gravadora Death Row. O rapper foi atingido por 4 tiros, morrendo 6 dias depois no hospital da Universidade de Nevada, após a família autorizar o desligamento dos aparelhos. O assassino nunca foi identificado. O principal suspeito, Orlando Anderson, foi assassinado antes de ir a julgamento. O rapper Notorious Big, rival direto de Tupac, foi constantemente associado ao crime, mas negou qualquer envolvimento até o fim de sua vida. Outra teoria envolve o próprio Suge Knight, sugerindo que Tupac pretendia deixar a gravadora. Notorious Big. Menos de um ano após a morte de seu rival, o representante da Costa Leste foi executado em condições semelhantes. Com um álbum prestes a ser lançado, o músico estava em um SUV, quando um carro preto parou ao seu lado em um semáforo vermelho e disparou 4 tiros contra seu peito. O crime ocorreu por volta de 0h45 do dia 9 de março de 1997. Ele foi declarado morto 30 minutos depois. As características do carro e a identidade do atirador nunca foram localizadas, levantando teorias de que o crime teria sido uma vingança pela morte de Tupac, ou que a polícia não teria cooperado com as investigações. Em 2011, o FBI tornou públicos documentos que provam que, para as autoridades,
o caso permanece inconclusivo. Michael Hutchence, o galã australiano e líder da banda INXS, morava com a apresentadora Paula Yates em Londres. Ele faleceu na noite de 21 de novembro de 1997, após uma mistura fatal de drogas, álcool e antidepressivos em um quarto de hotel. Na manhã seguinte, uma camareira encontrou o cantor sem vida, enforcado com o próprio cinto, preso à maçaneta da porta. A morte não foi conclusivamente tratada como suicídio por todos, mas como asfixia. Diversas teorias, baseadas em entrevistas posteriores de Paula Yates, sugerem que Hutchence sentia prazer com o masoquismo e teria morrido acidentalmente ao realizar asfixia autoerótica, uma técnica onde a oxigenação é interrompida voluntariamente para intensificar o orgasmo.